Hello, guys and girls! Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na segunda série iluminada de muito conhecimento, de muita participação. Vamos aos agradecimentos, em primeiro lugar, a você que nos acompanha aí da tua escola, o nosso ilustríssimo professor, professora, aos nossos tesouros, os alunos, as alunas, vocês são maravilhosos. Eu recebo todo santo dia uma demonstração desse carinho, desse respeito, das sugestões. Agora há pouco terminei de receber ali a sugestão de uma cantiga que querem que eu coloque fragmentos. Será um prazer, até mesmo porque nós trabalhamos com gêneros textuais. Então aqui tudo é possível quando se trabalha com competência e habilidade. Quero aí mandar um abraço, pessoal de Olho d'Água, Ribeiro Gonçalves, São Félix do Piauí 8, olha ali, São Félix do Piauí, na terceira série, muito participativo. Eu não sei se é a mesma unidade escolar, mas o pessoal ali da terceira série muito participativo. Vamos ao chat do YouTube também, agradecer a todos que nos acompanham por aqui também. Nossa versionista, né, para a língua de sinais number one, tá aqui à minha direita, minha ilustríssima Marlene, minha diretora top 5, thank you very much. Vamos trabalhar? Vamos embora. Secretaria de Educação SEDUC, forte abraço para todos vocês. Temos ali a nossa querida Zilma, não é ela que tá ali? Me corrija aí, minha diretora. É a Zilma? Pronto, tô vendo ela ali, ó, ali pequenininha, né? Pronto. Rapaz, não pode passar despercebido não, porque sem vocês eu não sou absolutamente nada, tá? Tem que ser essa equipe maravilhosa para todo o conhecimento poder fluir e é muito bom. Gente, não esqueça que tudo que está sendo trabalhado, olha, nós pegamos ali setembro, não é? Então vai lá, outubro, novembro, quando chegar aquela etapa das provas últimas, todo esse conteúdo ele é cobrado ali. Então não esqueça que se, professor, fiquei de recuperação, fiquei de prova final, pois bem, esse conteúdo vai ser contemplado também. E como se não bastasse, nós temos uma missão muito bacana, que são aqueles alunos que me disseram que vão ser treineiros no Enem dia 13. Olha, fixa nas revisões, nos modelos de questões, tá? Eu fico muito feliz em saber que vocês estão procurando ter esse tipo de conhecimento. Muito bacana. Não é à toa que todo ano nós temos muitos aprovados em vários cursos, né? Medicina, enfermagem, odonto, direito, pedagogia, a área de licenciatura. Então, cola nos estudos que aí você vai conseguir ter êxito. Vamos lá. Objeto do conhecimento, modalizadores, voz passiva, text and reading. Nós temos aqui a leitura de textos e a prática de entender esses textos com o intuito. Qual é o objetivo? Identificar objetivo comunicativo, as construções, analisar as especificidades, tudo bem? Ver para que serve uma passiva, para que serve uma ativa, para que serve uma reflexiva, turma. E aí você tem a resolução de questões, lembrando que tem uma tarefinha para a casitia de vocês, que está aqui no slide de 113 a 160, que vai servir de palco para a nossa aula da semana que vem. Eu vou fazer a nossa introdução de aula com a resolução de algumas questões dos slides de 113 a 160, que é o nosso para casa. Não esquece disso. Olha, na minha época era assim, ó, que desenhávamos o para casa, tá bom? Botava assim, tinha uma árvorezinha, e eu não posso esquecer da marca indelével do nosso Piauí, da nossa Teresina. Não são aves, e sim os representantes do meu time do coração, que é o Flamengo.
né? Nós temos aqui os nossos ilustríssimos. Bacana? Vamos trabalhar, senhores e senhoras. Tarefite para casa, que ficou na semana passada. Vamos resolver. Fica ligadinho. Questão de prova. Vamos lá. O que é que nós precisamos vislumbrar quando nós estamos trabalhando com texto? Muito boa tarde, Ana Cristina. Primeiro, eu tenho que verificar algumas marcas desse texto. Será que esse texto, ele é um texto que tem um título? Aí você vem aqui, professor, tem título, eu sei que é bola, eu sei que tem vírus, e eu acho que esse nome aí, disease, é doença. Bacana. Professor, isso aqui parece com fatos. Muito bom. Então tem ebola, vírus, causas. Tá? E ainda são coisas sérias, que frequentemente elas são o quê? Fatais quando não são o quê? Tratadas. A doença do vírus ebola apareceu em 1976. Olha, em 2 surtos simultâneos. Essa palavra outbreaks quer dizer surtos, epidemias, né? O que aconteceu em Zara, Sudão, e outro em Iambuco, República Democrática do Congo. Disse que essa ocorrência, numa vila, Rio Ebola. Então tá aqui, ó. O nome veio daqui, ó. Do Rio Ebola, numa vila. Tá? Onde essa doença takes its name, que leva o nome desse lugar lá. Essa doença do vírus ebola, chamada também pela sigla de EVD, formalmente conhecida como febre hemorrágica do ebola, ela é severa, frequentemente é uma doença fatal para nós humanos. O vírus, ele é transmitido, para pessoas dos animais, o quê? Selvagens. E se dissemina, spreads, né? Para a população, né? Para a população humana, através da transmissão de humano para humano, de um humano infectado para outro não infectado, obviamente. Ele diz que essa taxa de EVD, que é Ebola Virus Disease, que é a doença do vírus Ebola, ela tem uma taxa estimativa de fatalidade, né, por volta aproximadamente dos 50%. Né? Essas taxas de casos de fatalidade, elas variam de 25% a 90% em surtos passados. Elas variavam, né? De 25% a 90%, ou seja, era quase 100% de morte. Hoje se fala bem menos de 50%. Certíssimo? Pois bem, vamos aqui de novo. Ele diz que esses primeiros surtos ocorreram num vilarejo remoto na África Central, tá? E aí ele fala tropical rainforest, que são as florestas tropicais, mas desses recentes nessa região da África que envolveu, tá? Envolveu, olha assim, áreas urbanas e também áreas rurais, assim como áreas rurais, né? Ele fala que esse engajamento da comunidade é a chave para um controle do surto bem-sucedido, tá? Ele fala que essas boas práticas para o controle desses surtos têm desde a aplicação de pacotes de intervenção, que são chamados aí, né, case management, tá? E também essas linhas de contato. Aí ele fala sobre a questão dos laboratórios, dos bons serviços de laboratório, tá? E também da mobilização social. Fala do suporte, né? Que ele tem que ser early, que significa cedo. Aí ele diz com reidratação, né? Com a melhoria dos sintomáticos desse tratamento. Tem o quê? A sobrevivência. Há ainda, tá, um tratamento não licenciado,
que neutraliza o vírus. Mas aí ele está falando sobre as questões, né, das drogas imunológicas e drogas, terapias que estão em desenvolvimento. Esse texto é um texto ainda, ele não é tão novinho, ele é muito informativo, é um texto informativo, fala sobre essas vacinas do ebola licenciadas, né? E 2 candidatos na época potencial que estão sob avaliação. Muito bem, texto aí trazendo sobre os acontecimentos de uma doença, não é algo novo nas provas. Eles gostam muito de trabalhar sobre essas questões de avanços da medicina, textos informativos, é a grande menina dos olhos dos vestibulares e, obviamente, nossas provas. Olha a perguntinha, bora lá? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A partir do seu conjunto de características, esse gênero textual pode ser classificado como? Bom, a pegada aqui, gente, ficou por conta do vocabulário que eu tenho que ter em inglês, das letras A, B, C, D e E. Bom, alguns alunos entraram em contato comigo e disseram assim, professor, eu não tenho aqui um dicionário, o senhor pode nos dar um endereço de um dicionário gratuito online? Eu posso, vou deixar dispositivado aí no slide, lá na parte final tem lá algumas sugestões de dicionários que são gratuitos online. Eles disseram que quando chega na escola, eles pedem permissão aí para a direção e tem como trabalhar esses textos. Uma boa saída. Quero dizer também para você que esse conteúdo de gênero textual, você também encontra nos livros de português. Quando você está estudando lá no livro, nas aulas de redação, gêneros textuais e tipos textuais, aquela mesma linha de raciocínio, ela é equivalente para o nosso idioma em questão. Outro detalhe, quando nós estamos falando de palavras cognatas ou qualquer outro processo que nós vamos ver, né, que nós vimos vozes verbais, né, tempos, conectores, gente, tudo isso tem em livros que estão disponibilizados aí nas bibliotecas, né, ou um livro que você tenha. Foi em livro de inglês, é da 3ª série ou da 2ª série, você pode ter certeza que esse conteúdo também tem. Professor, não tenho, não achei. Então, você pode digitar também pelo canal Educação, você acessa lá a plataforma, né? Ou através da nossa página do YouTube. Aí você vai ter, digita o nomezinho lá que você quer dar aula, só que você vai ter, são aulas de tudo que você imaginar com relação ao que nós nos propusermos a estudar a cada semana. Ok, jovens? Então, don't forget, não esqueça isso, porque o titio está aqui para te ajudar. Menino, mas o que é essa palavra advertisement? Que nome feio. Outros vão dizer, que nome lindo, chique. Vou botar o nome do meu Lulu advertisement e vou apelidar de Ed. Tá? Essa palavra Ed. Aí tu vai dizer assim, menino, mas tem aquele outro Ed. E o meu é mais chique, com 2 Ds. Besta, qual é a diferença de um com 2 Ds para um com 1 D? É simples, um é verbo e o outro é substantivo. Nós temos esse menino aqui na qualidade de adicionar, tá? Adicionar. E esse aqui é o anúncio, é a propaganda. Quando você abre aí a internet, não abre um bocado de Windows, de janelinhas, propaganda mais propaganda, ainda diz assim, por que que eu estou vendo isso? Né? Por que que você não quer ver? Aí se você observar, tem bem delicadinho lá embaixo, AD. Quer dizer o que é isso? São os anúncios. São as propagandas. Então, advertisement é isso aí. Birth invitation. É aquilo que quando você canta Happy birthday to you, né? Parabéns para você. Pois bem, para você é convite de aniversário. Perfeito. Recipe. Recipe é quando eu não sei fazer algo na cozinha, quero fazer, digamos, um bolo, né, para minha amiga Rosinha, made in Taimon City, quero impressioná-la. Aí eu vou fazer um bolo de chocolate, só que eu não sei fazer esse bolo. Eu preciso de um gênero textual. Qual é?
Receita. Por que eu preciso da receita? Porque ele tem os tipos textuais que eu estou atrás. Qual é? O descritivo. É aquele ingredientes, a panela. Ó, pegue aquela forma. Você não sabe o que é a forma, não? Aquela panela que tem a altorazinha no meio, um buraquinho, tal, tudo. Não é assim? Não vai explicando? Diz lá, diz tudo que você vai precisar para a confecção dessa receita. O que vai pegar, né? Aí, quando eu vou lá para o modo de preparo, eu estou falando do injuntivo, porque ele vai ter os verbos, né? Normalmente começa com os verbos e eles vão me dando ordens, instruções. Ele vai dizendo, olha, pegue 4 ovos, adicione não sei aonde, não é assim? E aí ele vai nos dizendo o step by step, passo a passo, para eu fazer aquela receita ali dar certo. Tá? Então, nós não temos nada de convite de aniversário. Aqui, muito menos receita com vírus rebola, doença pelo meio. Só se tu quiser matar alguém. News. Tem tudo para ser um news. E professor, eu achei que isso aqui era um adjetivo no plural. Te acalma. Respira, breathe, respira fundo. Presta atenção. Se eu tenho um adjetivo e eu acrescento um S, eu deixo de ter um adjetivo e passo a ter um substantivo. Notícias. Tá bom? Cuidado. Ó. Mesma cor. Good. I feel good. So good. Né? Professor, eu botei goods. Isso aqui são bons? Não, menino. Pode ser dito aí como ferramentas também, tá? Instrumentos. Tem várias traduções. Todo mundo entendeu isso? Se eu tenho esse adjetivo e eu coloquei esse S aí, não é plural não, tá, gente? Tá bom? Professor, agora eu peguei essa mãe, então não tem. Professor, eu vou marcar a letra D. E se você fez isso, você acertou, porque eu tenho notícia, reportagem. Lembrando aqui que Xumri resumou, tá? Então, para você que nos acompanha sempre, você sabe que toda semana nós temos aí gêneros textuais e tipos textuais presentes em nossas aulas. É diferente, ó, é dificílimo ter uma semana para nós não estarmos respondendo alguma questão envolvendo esse tipo de conhecimento que é solicitado. Vamos praticar. Viro é bolas, mesma situação. Já trabalhamos aqui a base dele. Aí ele vai nos chamar a atenção para palavras cognatas, também chamadas de transparentes. Elas são realmente assim. Elas são palavras da língua inglesa, semelhantes na escrita e no significado, com outra no português. Então ele pede qual dessas letras A, B, C, D e E são palavras com essa característica. Palavras que são cognatas. Professor, está muito fácil. É a que mais se parece com a língua portuguesa. Só pode ser a letra E. Marquei a letra E, então você acertou também. Lembrando que through significa através, por meio de, undergoing, submeter-se, illness, doença, e outbreaks, surtos e epidemias. A palavra aí pode significar esses significados. Professor, eu aproveito também que essas aulas, elas me trazem também a questão da leitura do texto e do vocabulário. Olha lá, você vai aprendendo mais vocabulário. Tá bom? Tarefazinha aqui para casa concluída com sucesso. Eu digo que today is a good day. Que hoje é um bom dia. Um bom dia para nós falarmos sobre a existência, né, dos nossos queridos modais ou modalizadores. O que são eles? Esses modalizadores, tá? Eu posso também encontrá-los assim, ó, no teu livro que tu tens aí. Se você for pesquisar, isso é chamado assim, ó, de modal verbs. Verbos modais, defectivos, tá? Anômalos, só nome lindo. Anômalos, fofinho esses nomes. Professor, por que eles
são chamados de modais. Eles vão me transmitir uma modalidade de ação, tá? Do verbo que ele acompanhar, ele vai trazer uma modalidade de permissão, de possibilidade, de dedução lógica, tá? De obrigação, proibição, tá? Proibição, certo? Muito bem, certo? Certo, pronto. É que eu estou te acompanhando pelo reflexo ali do espelho, para saber se eu avanço ou não avanço. Vamos lá, olha aí o que é que ele pode ter de substituto. Esses meninos aqui. Ah, professor, quer dizer que eles podem ser substituídos por ser permitidos, ser liberados. Exatamente. Professor, e o que é que o senhor chama de formal? É aquela linguagem que eu não uso no nosso dia a dia. É aquela linguagem que você, né? Quando você é convidado para uma festa, um batizado, um casamento, você bota aquela roupa novinha, você fica todo cheio de dedos, né? Até na hora de falar, muda a tonalidade da voz. Pois é esse momento que você escolhe muito bem as palavras. Porque que você quer demonstrar que você sabe se comportar. Você sabe falar da maneira do dia a dia, do cotidiano, da informalidade, né? E eu digo aqui, ó, informalidade não é que eu tenha que fazer uso de gírias ou expressões que vão trazer nomes meio que ridículos. Mas é aquela linguagem que nem esta que eu estou tendo aqui com vocês, do nosso dia a dia. Tá? Se eu fosse fazer uso da minha outra área de atuação, eu jamais chegaria, né, minha diretora? Chegaria lá. E aí, seu delega? E aí, juiz camarada? Tu é meu friend. Moço, sabe por quê? Porque você tem que saber muito bem a linguagem que adotar de cada situação para situação. Professor, quer dizer que no inglês também tem isso? Tem. Professor, qual é que mais cai em provas nossas, vestibulares? Todas. Porque eu trabalho o gênero textual, que pode ter uma linguagem formal ou informal. Professor, me dá um exemplo. For instance, pauta publicitária. Eu posso ter algo voltado para um público que exige um certo linguajar mais técnico, mas ele quer, às vezes, demonstrar proximidade com o seu público. Igual os cantores. Você não vai ver um cantor utilizando um linguajar tão, né, complexo, porque dependendo do público dele, ele trabalha para que todos tenham acesso àquela mensagem de uma forma direta, simplória, que é a marca indelével daquele que quer se comunicar com o próprio público. Mas, se eu vou adentrar uma sala de aula, vou conversar com a diretoria, vou ter uma conversa com o meu coordenador, não é? Vou falar com uma autoridade, é óbvio que eu tenho que levar em consideração isso, e é dentro dessa perspectiva de atuação que ele quer saber se você sabe qual foi a intenção comunicativa de se empregar os termos trabalhados, estruturados. Então, eu posso dizer que o may, que significa posso, pode, ele tem uma permissividade, não é? Ele me indica algo permissivo. Tipo, may I come in? May I come in, sir? Posso entrar, senhor? May I come in, sir? Posso entrar, senhor? Professor, poderia usar o can I come in? Sim, mas é uma língua do nosso dia a dia. Tá? Ele vai indicar uma probabilidade, chamada de probabilidade grande. Algo mais fácil de acontecer. É quando você olha para o céu está todo nublado, aquele vento frio, e tu olha assim, eita, rapaz, sabe, pode chover hoje, olha, tanto de nuvem. Moço, deixa eu voltar para eu pegar o meu umbrella. O que é umbrella? Eu estou vendo que pode rain, e aí eu volto lá na minha home e digo assim, ei, mother, me dá bem aí a umbrella, porque tá começando a rain, tá começando a chover. Certinho?
Se você conseguiu understand as minhas palavras em português e em inglês, significa say, né, dizer que você consegue ter essas informações all the same time, ao mesmo tempo. Tá bom? Por quê? Porque você também tem condições de aprender assim, brincando. Não é à toa que estudar pode ser leve, né? Vamos lá. May I come in? Ei, eu posso entrar? Claro que não é assim. Posso entrar? Né? Ó, você faz assim, ó. May I come in? Posso entrar? Né? Por um exemplo. You may leave the room when you finish the test. Ei, você pode sair da sala tão logo você termine a sua prova. É uma permissividade, né? Observe que aí deve ser um fiscal dizendo algo assim. Ei, tu pode sair na hora que tu terminar a tua prova. Vamos lá. Mesma substituição. Ó, isso aqui, mesma coisa se eu colocasse isso aí, ó. Mesma. Tá? We may see many important people. Nós podemos ver muitas pessoas importantes na conferência internacional, né? Possibilidade. There may be, deve ter muita gente desabrigada, harmless. Ó, essa palavra aqui, ó, é um sufixo, quando ela é acrescentada, ela vai demonstrar ausência. A ausência do quê? De harm. Ok, a pessoa está sem teto para morar. Após aquele evento, fenômeno da natureza, né? Vamos mais adiante. Gente, o might, ele é irmão do may. Ele é o passado dele, tá? O passado de may. Posso, podia. Não tem quando a gente diz assim, podia chover hoje, tá tão quente. Permissão mais formal, tá? Pode ser substituído também por esses meninos. Probabilidade, gente, é pequena. Você olha assim, aí diz assim, tá um dia tão ensolarado, tão quente, gente. A gente liga o ventilador, parece que já acionou, foi a labareda do forno. Né? Lá em casa, quando as meninas ligam o ventilador, eu começo a correr. Aí as meninas perguntam, o que é isso? Eu digo, essa labareda me pega e me queima. Porque aqui em Teresina, eu lhe digo bem aqui uma coisa, nesse período bem aqui, a gente falta é dormir dentro de uma piscina. Só não dorme porque não tem em casa, às vezes. Tá? Então, ó, my mom said I might go to the show. Minha mãe disse que eu posso ir para o show. Permissividade. Que eu estava liberada para ir para o show. Olha que coisa linda. Might you go out alone when you were 14? Ei, você podia sair sozinho quando você tinha 14? Menino, taca comia. Tá? Maybe they might come for my birthday. Talvez eles venham para o meu aniversário. However, I don't believe it. Rapaz, mas não acredito, não. Possibilidade o quê? Pequena. Tá? We might... isso aqui que é um negócio esquisito. Ó, a possibilidade. Nós podemos encontrar um ET algum momento no nosso jardim. Zoo livre. Tá? Olha o pobre do Garfield. Agarrado na árvore. Um toró. Sabe como é que a gente diz um toró em inglês? Churrendo muito. A gente diz assim. It's raining. Está chovendo. Cats and dogs. É uma das formas de dizer isso. Ah, mas se você não tiver cuidado, um dia desse eu não tomei cuidado, e aqui eu traduzi assim direto, tá chovendo gatos e cachorros. Depois foi que eu vim me tocar, digo, oxe, cuidado gente, desculpa. Tá chovendo torrencialmente, tá chovendo muito. Aqui em Teresina a gente diz assim, eita que São Pedro abriu as comportas, viu? Né? Olha aqui. Aí ele diz, ó, as coisas podiam estar piores. Ele ainda diz isso, ó, as coisas podiam estar piores. Certinho? Olha aqui, opa, gente, esse moço,
no início de uma sentença interrogativa, de uma interrogativa, ele equivale a uma polite request. Ele equivale a uma polite request. É uma pergunta educada. É por isso que ele utilizou aí, ó. Aí ele diz o seguinte aí. Você poderia open the door, abrir a porta, né? Você poderia abrir a porta, por gentileza, né? Você poderia, por favor, abrir a porta? Ele está fazendo uma solicitação polida, uma solicitação educada, né? Observe que ele está fazendo essa solicitação de uma maneira bem delicada, né? Até mesmo porque, meu filho, se você não pedir com educação, não escolher nem até o tom, é mais fácil a pessoa dizer assim, eu podia até abrir mesmo, mas só porque você foi muito grosso, ignorante, faço é trancar. Tem desse jeito. O should, I should go, não tem? Eu deveria ir, I should go. Eu deveria ir. I should stay, I should go. Eu deveria ficar ou deveria ir? Should stay, deveria ficar. Should go, deveria ir. Está no campo da orientação. Do conselho, do advice. Né? Conselho do advice. Olha, você should obey your parents. Você deveria obedecer os seus pais. Né? Olha aí. Conselho. Orientação também. Poderia ter uma orientação, uma recomendação, uma sugestão. Tá bom? É sempre nessa perspectiva de trabalho. E, gente, quando ele é na negativa, ele vai trazer uma espécie de crítica. Tá? Ele tem um irmão muito doidinho, esse cara aqui, ó. O irmão dele é esse aqui, ó. Esse aqui, ele é o único modal que aceita um segundo verbo no infinitivo com o to. Viu? Pessoal aí de Olho d'Água, de Ribeiro Gonçalves, São Félix 1 e São Félix 8. Vamos lá, meu povo. Examples. Os exemplos. Vamos ver a primeira. Aí vocês vão me dizer como é fácil. É bem legalzinho de entender, né? Ó. You should answer your questions now. Não tem quando você diz assim para um aluno e você vê ele papeando, né? Você passa uma atividade, aí você vê esse aluno conversando, você diz assim, olha, você deveria responder as suas questões agora. Você deveria responder suas questões agora, seu menino. Você preste atenção. Aí, professor, como isso acontece numa prova? Simples. Ele vem dentro de uma determinada situação, ele vem destacado, aí ele diz assim, qual foi a intenção comunicativa do autor, né? Ou do personagem fulano de tal, ao empregar o vocábulo em destaque. Aí ele te dá dentro de um tema, né? Aí ele pergunta qual foi a intenção. Aí você vai ter que lembrar que aí é um modal, que ele significa deveria, que ele é utilizado para dar recomendações, sugestões, conselhos, orientações, né? Fazer uma crítica. Aí você vai lá nas alternativas A, B, C, D e E, verificar aquela circunstância de entendimento de acordo com aquela tematização. Tá? E you should, você deveria, olha, turn off
desligar o seu celular na sala de aula. Tá orientando, né? What should I do now? O que eu deveria fazer agora? What should I do now? O que eu deveria fazer agora? You should not be so impolite. Olha, você não deveria ser tão grosso, tão mal educado. Uma crítica direta, né? Muito bem, vamos adiante. They should not drink so much. Olha, eles não deveriam beber tanto assim. Ou seja, estão bem exagerados. Né? So much. Demais. Esse carinha aí é o irmão de should, né? Ele é o único dos modais que acompanha o verbo, depois dele, no infinitivo com to, tá? Aí você tem ele também indicando essas questões, conselho, sugestão, recomendação, tudo bem? Olha aí, e should answer, mesma de you ou to answer, tá? Nós temos aqui irmãos que podem perfeitamente se ajustarem. A diferença, vocês vão verificar aqui, ó, né, algo dentro da estruturação, é só essa aceitação desse to, porque os outros irmãos deles é sem o to. Mas é o mesmo que você dizer tem o que. Você às vezes encontra esse aqui, ó. Have to, ó, has to, não encontra? Tá bom? Tem o que, devo. Gente, ele é indicado para obrigação, necessidade, forte necessidade, dedução lógica. Olha aqui o sinônimozinho dele. Professor, por que o senhor colocou aquele outro lá? É quando é a terceira do singular, né? Ó, a terceira do singular, você tem isso aqui, ó. Olha aí. Quando é a terceira do singular. Muito bem. Ó, exemplos. We must respect. Nós temos que respeitar as leis de trânsito. Né? Nós temos que respeitar as leis de trânsito. Você tem que comprar comida para seus filhos. Toma. Tá? Nós temos que respeitar as leis de trânsito. Você tem que comprar comida para os seus filhos. Toma. Não é desse jeito? Ei, tu parece que tá doente. He looks sick. Ele parece que tá doente, né? Ele tem que ver um médico, minha irmã. Tá magro demais, tá amarelo, né? Diabetes aqui. Não tem aqui no Teresina, é assim quando a gente vê alguém. Desse jeito, né? Aí em inglês é assim, ó. Chega aqui pra Rosinha e diz assim: He looks sick. O que é aquilo ali, hein, minha irmã? He must go to the doctor. Ele tem que ver um médico. Eu chego aqui pra minha digníssima aqui e digo: tá vendo ali? Por que não vai no médico? He must go to the doctors. Papai tem que ver um doutor. He looks sick, tá doente. Tô deduzindo, porque a pessoa tá assim meio que descompassada, né? Tô deduzindo que ela tem que ir a um médico. Dependendo da situação. Aqui, a pessoa diz assim: e tu é médico agora? Cuidado. Mas pode acontecer. Eu fico rindo ali, é da Rosinha. That man. Esse cara tem um carro de última geração. Aqui, ó. De último modelo. E bom. Uma casa grande. Ele deve ser muito bem sucedido. Well off. Deve ser muito bem sucedido. Susan, ela tá sempre triste. Ela deve ter algum problema. Só anda triste. Crying, chorando. Né? Ela deve ter algum problema. Ela deve ter algum problema. Alright? Olha aí outra situação. No negativo, gente, ele vai me fazer pensar que não há uma obrigatoriedade, né?
no negativo. Então, eu posso dizer assim, ó. You must study for your test. Calma. Você não tem que estudar para as suas provas, né? Pode também ser assim, tá? Eu também posso ter uma proibição. You must scream. Olha, você não pode gritar no hospital. É uma proibição. Você vê novamente, normalmente nos hospitais, você tem aquela imagem, né, com um enfermeiro ou uma enfermeira fazendo aquele sinalzinho do silêncio, né? Ali é uma proibição, né? E o must run a red light. Você não deve ultrapassar o sinal vermelho. Muito bem. Terminamos de ver. Substituições. Pode ser assim também. Cuidado que nós estamos falando de must. Tá bom? De must. Não necessidade, né? Agora nós vamos para aquele momento áureo. Primeiro é perceber de onde foi extraído esse texto. Tá? Segundo, perceber que aqui nós temos o can. Na aula passada, nós vimos que ele também é modal. E ele tem uma serventia. Visualizarmos pelo layout do texto, se aqui é um jornal, se aqui é uma receita, se aqui é uma música, se eu posso checar esse texto. Ele é checável? De onde ele foi extraído? Né? Tudo tem isso. Último acesso. E agora nós vamos para a questão. E aí? O verbo modal, can, no texto, onde ele colocou assim, ó. Can you hear me? Tá certo? Essa partezinha aí, ó. Can you hear me? Olha. Eu li uma coisa e botei outra completamente diferente. Olha o verbo. Na tua opinião, quando ela colocou isso lá naquela blusa dela, ela teve a ideia de criar uma dúvida, uma consequência, uma habilidade ou uma permissão? Vamos deixar aí, minha diretora, 1 minuto na tela para mim, por gentileza. Aqui tem um segredinho. O aluno, ele vai tentar traduzir direto. E nós gostamos de traduzir esse menino aqui na qualidade do pode. É? Se traduzir direto na qualidade do pode,
a pessoa vai dizer assim que aqui indica uma permissão, porque esqueceu aquilo que eu deixei ali em destaque. Em destaque ficou o verbo ouvir. E falta também outra linha de raciocínio. Quem é esta moça? É a Greta, uma ambientalista. Uma ativista, né? Ambientalista. Uma ativista. Eu gosto mais do nome ambientalista, né? Ela trata dessas causas ambientais. Mas tudo bem, vamos lá. Outro detalhe que deixou em destaque é de onde isso foi extraído. E aí eu sei que é de uma, olha aqui, alguma coisa que trata do mundo fashion. Ó, fashion. Outro detalhe, nós temos aqui o gênero textual aqui, ó. Olha só de onde foi extraído. Magazine covers. Magazine covers. São as capas de revistas, meus ilustres. Sendo assim, quando eu me deparei com o verbo ouvir, você consegue me ouvir? É se nós temos a habilidade para não escutá-la, mas sim ouvi-la, no sentido de seguir algumas das suas indicativas, né? Na outra questão, ele vai perguntar pelo gênero. Olha aqui, o gênero. Não é cartoon, nem muito menos um article, porque nós estamos nos deparando única e exclusivamente com uma capa da revista, e nem menos um poema. Lá no próprio rodapé, nós conseguimos ver essa respostas aqui, ó. Querem ver? Olha lá, ó. Tá? Se tivesse a continuidade do que essa moça falou, tá tudo, o posicionamento dela, nós teríamos, ó, uma notícia, tá? Se viesse falando de moda, nós teríamos aí um artigo, né, falando sobre moda, enfim, etc. Então, resposta, letra D, é uma capa de revista. Nesse slide, número 41, nós temos mais um texto. Eu já tenho que observar de onde esse texto foi extraído. Consigo visualizá-lo, que ele foi extraído desse endereço aqui. Eu sei que é uma notícia de um sítio, tá? O tema são relacionados com a Covid-19 nesta época, a quantidade de pessoas infectadas em um dia nessa área aqui, que é a Inglaterra. Tudo bem? Olhando agora para o título, que é bem chamativo, né? Ele diz aqui que Covid-19, aí eu já detecto a presença de um modal aqui, tudo bem? E tenho um modal aqui. Esses são irmãos, esses modais. O primeiro é passado e o segundo lá é presente na negativa. Feitas essas considerações, tenho como observar que a questão diz o seguinte: esse texto pertence a qual gênero textual? Será que é um pôster? Será que é uma receita, uma carta? Olha aqui, ó, news headline, que é uma manchete de notícia, mas se nós formos aqui, olha de onde ele foi extraído. Olha de onde nós temos, ó, pela silhueta textual. Olha aí, até da parte política, né? Teclazinha para a gente assistir ao vivo. Então, só por essas considerações eu já consigo visualizar a resposta correta. Uma manchete de um jornal não é impresso, ele é digital, tá? Ele é digital, óbvio. Foi extraído de um sítio, né, de um site. Muito bem, vamos lá.
A mesma circunstância, agora ele vai fazer pergunta pelo modal. O verbo modal, could, no texto ele expressa uma possibilidade, uma permissão, uma obrigação ou uma proibição. Né? O que é que ele expressa? Ele está falando sobre esse mocinho aqui. Ó. Então, dentro desse contexto, o que é que vocês acham que ele está expressando? Tá? Lembrando, nós vimos que o can é presente, nós vimos que esse rapazinho que é ele ali, ó, é passado, são da mesma família. São utilizados para indicar uma permissão, são indicados para indicar uma possibilidade, tá? Essa, quando presente, é uma possibilidade mais fácil de acontecer, quando no passado ela é uma possibilidade mais difícil. Então, nós temos easy, fácil, acessível, e hard, mais difícil de acontecer, que foi o questionamento que ele fez aqui. Então, esse rapaz aqui, dentro desse contexto, dessa headline, né? Dessa manchete, ele adota especificamente qual sentido, senhores? Será que ele está indicando proibição, permissão, possibilidade, obrigação? Então, é essa a linha de raciocínio que ele quer que tenhamos mediante uma situação fática. Tá? Então, extraído daqui, ó. Ele diz que os casos de Covid-19, né, eles podem atingir 100 mil um dia. Mas fala que a Inglaterra ela ainda não vai se direcionar para o plano B. Certinho? Então aí ficou claro que a intenção foi indicar uma possibilidade. Uma outra modalidade de questão aí de 1996, mas ainda hoje acontece questões assim. É uma questão direta. Bastava você lembrar que os verbos modais, vamos lá. Os modal verbs, né? Eles não aceitam infinitivo, eles não aceitam flexão. E aqui entra S, ES, IES, ING, tá? Não aceitam. Eles não são conjugados em todos os tempos verbais. Para eu ter essa mesma indicativa em outros tempos verbais, eu preciso de um outro verbo, e esse verbo atinge essa expectativa de realização. Então, quando eu olhei aqui, ó, eu detectei o modal iniciando antes do sujeito, me caracterizando aqui, ó, a forma interrogativa. Esse earlier tomorrow, mais cedo amanhã. Mais cedo amanhã. Mais cedo amanhã. Então, ó, ele não recebe verbo com to, com S, no passado, com ing. Por isso a resposta, ó, letra B de bola. Tá? Não precisava se traduzir, precisava fazer nada. Só o reconhecimento estrutural de como os verbos modais eles são empregados, né? Utilizados. Bom, aqui nós temos we can do it, né? É uma pauta que foi utilizada na década de 40. Nós temos aqui de onde
é o credenciamento, tá? E aqui ele tem o verbo modal can, que nós vimos no outro slide. Ele é utilizado com qual finalidade? Com qual finalidade? Gente, por um exemplo, eu posso dizer assim, ó, I can swim. I can read. I can live when I finish my test. Olha as situações, ó. Can I come in? It can rain today. Olha o tanto de situações envolvendo. Tudo bom, São Félix? Envolvendo, olha só, o tanto de situações envolvendo permissão, habilidade, possibilidade, tá? Ó, I can swim, habilidade. Eu consigo nadar, habilidade. Eu consigo ler, habilidade cognitiva. Eu posso sair quando eu terminar a minha prova, permissão. Eu posso sair quando terminar a minha prova. É? Você pode sair quando você terminar a sua prova. Eu posso entrar? Permissão. Tá? Pode chover hoje. Probabilidade, possibilidade. Tá? E lá de São Félix veio dizendo lá para nós que a primeira lá, letra A, é a resposta correta e eu estou com vocês. De we can do it, né? Nós conseguimos fazer, demonstrando aí uma habilidade. Então, até agora nós estávamos revendo aí os modalizadores e no segundo momento da nossa aula, logo depois do intervalo, nós vamos ter aí muito mais exemplos e modelos de questões envolvendo aí text and reading, tá? E também o reconhecimento vocabular para você aqui da segunda série, tarde. It's a pleasure. É sempre um prazer podermos estar revisando, aprimorando os nossos conhecimentos. Quero agradecer o pessoal de São Félix do Piauí 8, sempre muito participativo, né? Saí ali da terceira série, eles deram show e aqui não está sendo diferente. É rapidão, tá? Até breve.